Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo finalzinho de dia a todos, boa quinta-feira. Quinta-feira que precede uma sexta-feira que eu espero que seja de trabalho. Se junte a pelegada da CUT e do PT para fazer essa greve, que eles estão dizendo que é uma greve geral, mas na verdade é uma greve organizada pelo PT, mas o assunto não é esse, o assunto é a reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados. Então vai compartilhando que eu vou explicar para você o que mudou na reforma trabalhista, o que vai impactar nas monte de bobagem. Opa, voltamos, reconectou aqui. Gente, eu sofro demais com essa internet, viu? Mas vamos lá, vai compartilhando. Bom dia a todos, bom dia para quem tá chegando de todos os cantos do Brasil e de fora também, pessoal da França chegando. Eu quero explicar para você, gente, o que mudou na relação de trabalho, tá? O que foi o texto aprovado, né? Houve algumas modificações no texto principal encaminhado pelo governo. Eu conversei com vários juristas a respeito, né, com pessoas que de fato conhecem a legislação e que não têm cor partidária, né, que não estão com a estrela do PT colado bem na testa, escrito idiota, né? Então, com esse tipo de gente eu não converso. Aliás, eu converso às vezes só para dar risada das bobagens que eles dizem, né? Mas então eu conversei com gente que entende da legislação, não só dessa legislação, mas da legislação aí de outros cantos do mundo. E eu vou dizer para você que é um grande avanço. Tem que passar ainda pelo Senado, né? Claro, passou na Câmara, não passou com tanta folga quanto o governo estava, né? Foram 297 votos ou 287 votos, se não me engano, mas o governo esperava aí. Voltamos de novo, gente. Voltamos de novo. Então, o governo conseguiu aprovar um texto que é um texto mediano, costurado, né, na Câmara dos Deputados. Não é o texto original que o governo mandou. Mas a grande pergunta que todo mundo me faz é o seguinte: Joyce, o que muda? Que direito o trabalhador perde? Nenhum. O trabalhador não perde nenhum único direito. A lei moderniza as relações de trabalho, moderniza a relação entre o trabalhador e o empregador, né? Entre o empregado e o patrão. É basicamente isso que acontece, é basicamente isso que vai acontecer com essa lei aprovada no Senado e sancionada, né? Tem que ser aprovada pelo Senado e ainda sancionada pelo presidente Michel Temer. É uma modernização. Os juristas que não têm a estrela do PT na testa, né, estão a favor dessa lei, segue tendências de outros países, aliás, mantém muito mais direitos que em outros países com democracias sólidas, modernas, em que as relações de trabalho funcionam, né, estabelece alguns pontos muito interessantes. Então as pessoas perguntam: Joyce, mas e férias? E 13º? E não sei o quê? Né? Isso muda alguma coisa? Gente, não muda nada, não muda nada, né? O que muda é o acordo. Por exemplo, férias, né? Vamos falar das férias aqui do trabalhador. O patrão e o trabalhador podem entrar em contato, podem entrar em acordo para, por exemplo, parcelar essas férias, né? O que é bom para os dois lados. Então, muitas vezes está lá o empregado. Olha, eu quero pegar aqui 2 semanas aqui tal dia, 1 semana no outro dia e mais 1 semana no outro mês, né? 2 semanas num mês, 1 no outro e 1 no outro, né? O patrão viaja demais, que é o meu caso, por exemplo. Eu vivo viajando, cada hora eu tô num canto, né? Fico 1 semana num lugar, outra semana no outro lugar, né? Posso negociar com os funcionários que trabalham comigo, para que a gente tire férias juntos, né? Isso é um acordo entre o patrão e o funcionário. Não é uma imposição, né? E em relação à FGTS, em relação aos direitos, né, trabalhistas, isso não muda absolutamente nada. E já é um peso altíssimo, tá, gente? Um peso altíssimo, tanto para o patrão quanto para o empregado. Porque esses ditos direitos são pagos pelos dois lados. Não é nada de graça, não. O empregado paga, é descontado parte do salário dele, e o patrão paga. E na hora do empregado receber, ele não recebe tudo que tinha que receber, porque o governo sempre morde uma parte do dinheiro.
né? Então, eu sou a favor de uma mudança ainda mais radical, né? Porque o governo trata o trabalhador como um idiota que não consegue administrar seu próprio dinheiro. E por isso o governo tem que morder uma parte do dinheiro para depois entregar aí em benefícios, né? Em esmola para o trabalhador. Mais Noves fora, a gente tem que ter uma cultura muito mais avançada para fazer uma mudança radical, como a que eu defendo, né? Que é de fato o dinheiro do trabalhador ficar no bolso do trabalhador e o trabalhador administrar o seu próprio dinheiro, sem o governo, né, dar uma de paizão e querer administrar o nosso dinheiro. Bom, Noves fora, basicamente o que muda, gente, é essa questão de os acordos das férias, né? Então, deixa eu perguntar aqui pro Cristiano, meu motorista aqui, ó. Ó, Cristiano, dá um oi pro pessoal, ó, vocês vão conhecer o Cristiano. Oi. Tá vendo? Tá aqui, ó, Cristiano. Vai ficar famoso, Cristiano. Chegamos? 18,90. Chegamos? Não? Eu tô indo para uma reunião, tá, gente? O Cristiano tá me levando. Então o Cristiano, por exemplo, quando eu tô de folga, ele folga também, tá? Quando eu tô viajando, às vezes ele folga, às vezes ele fica fazendo algumas coisas aqui. Então, o que muda basicamente? Esses acordos entre o patrão e o funcionário estão acima de alguns pontos descritos nessa legislação, acima de alguns pontos, né? Não de todos os pontos, né? O que não muda? Aquilo que eu falei para você, o salário, o 13º, as férias, né? Em relação aos valores, né? Mas em relação a como tirar essas férias, né? Isso pode ser acordado entre patrão e empregado. Outra coisa interessante, né, que muda, que moderniza, é que hoje tudo que você mexe, tudo que você dá ao empregado vira uma espécie de salário, né? Tudo que você dá ao empregado vira uma espécie de salário. Cristiano, eu acho que é 1810, eu acho que a gente passou. Tudo que você dá a mais pode ser incorporado mais tarde, se o empregado entrar na Justiça do Trabalho, como salário. Então você dá um presente, você dá uma gratificação, você dá, por exemplo, o teu funcionário aí trabalhou muito bem, então você vai dar um reclamado depois na Justiça do Trabalho, o que faz muitas vezes o empregador simplesmente não dá, né? Quer dizer, você quer premiar o seu funcionário porque ele está muito bem, obrigada, né? Porque ele está indo muito bem, porque ele está cumprindo as metas, porque ele é bom naquilo que faz, né? Então você acha que ele tem direito a mais do que ele está ganhando, você dá um presente, você dá um prêmio, você dá um bônus, né? Agora isso não é incorporado ao salário. Então, o trabalhador ganha mais e aquele que está empregando se sente à vontade para premiar o funcionário como quiser e bem entender, né? Então eu posso premiar o meu funcionário, olha, gostei muito do seu trabalho esse mês, tal, você atingiu a meta, 30% a mais do seu salário, 40% a mais do seu salário, sem que isso signifique exatamente o salário ali no ponto. FGTS, olha, tem gente me perguntando aqui sobre o fundo de garantia. Gente, basicamente não muda nada, não muda nada. Quando a pessoa é demitida, ela vai lá, ela recebe o seu FGTS. Quando é que muda? Quando há um acordo para que o trabalhador que não quer pedir a conta, né, porque vai perder tudo, então ele, eu não quero mais trabalhar aqui, mas eu não quero pedir a conta, né, porque eu vou perder tudo. Então ele consegue fazer um acordo com o patrão. O patrão também não quer mandar embora porque tem que pagar tudo. Então ele faz um acordo com o patrão, os dois entram aí, né, em acordo. Ele recebe todos os direitos dele, mas a multa do fundo de garantia, a multa do FGTS é dividida, né? Então ele não recebe a multa integral e também fazendo esse acordo não tem direito ao seguro-desemprego. Porque daí também é sacanagem, né? Porque o seguro-desemprego é a gente que paga, tá, gente? Enquanto tem gente na fila recebendo, tem gente trabalhando pagando. Então, basicamente, né, são essas as mudanças. No resto, gente, não tira direito do trabalhador, coisa nenhuma. Tudo que você vai ouvir de CUT, PT, tudo esses cão aí, é tudo conversa fiada, tá? Moderniza, é uma lei boa, é uma lei que chega para ajudar a relação de trabalho. Quer dizer, tem muita gente, a gente sabe disso, né, que usava da lei trabalhista para malandragem, né? Agora o que vale é o combinado, né, é o fio do bigode. As pessoas têm que ter palavra, têm que manter a sua palavra, tanto empregado quanto empregador. Então isso não é ruim, isso é bom para o Brasil. O Sabino me pergunta, Joyce, o que tem de ruim nessa reforma? Não tem nada de ruim.
Não tem nada de ruim. Seguro-desemprego também continua valendo, gente. A exceção disso que eu falei para você, quando houver um acordo entre patrão e empregado para que ele saia da empresa. Quer dizer, eu não quero pedir a conta, o patrão não quer dar conta. Então a gente faz um acordo. Daí não entra o seguro-desemprego, tá? Então entendam isso. É uma boa lei, é um bom momento, né? A gente tem que discutir ainda a reforma da Previdência um pouquinho mais, mas na lei trabalhista nós tivemos aí um grande avanço. O Brasil precisava disso, precisava até mais, tá, gente? Precisava até mais. Mas é o que conseguimos, é o que temos para esse momento. Isso vai gerar mais tranquilidade para a gente poder ter a relação de trabalho, para o empresário contratar. O empresário não contrata porque é muito caro demitir, o empresário não contrata. Em relação à terceirização, à pejotização, né? Muita gente estava, mas eu posso ser demitido e depois ser contratado como PJ, que é mais barato e tal. Não vai funcionar assim, tem um prazo de 1 ano e meio. Se alguém quiser te demitir, te contratar como PJ, tem que ser 1 ano e meio depois. Então não vai ser desse jeito, né, como as pessoas estão dizendo. Então isso é importante para que você entenda e não seja enganado. A Rosa me pergunta, é de efeito imediato? Não, tem que passar pelo Senado e ser sancionado, tá, gente? Não é de efeito imediato. Tá? Ainda tem aí um caminho pela frente, mas é uma reforma que o governo tem urgência, então deve passar aí rapidamente pelo Senado, tá? Eu queria explicar para vocês esses pontos. Queria dizer para você que daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre a greve convocada para amanhã. Não caia nessa, é uma greve sem vergonha, convocada pela CUT e pelo PT. Não tem nada a ver com trabalhador, com reforma trabalhista da Previdência. Não seja vaca de presépio, não vá atrás da CUT. Tá? É só isso que eu digo para vocês, mas eu trago essas informações mais tarde. Obrigada pela companhia de todos. Tem reunião agora, mas volto depois. Tchau.